E aí, meus gigantes, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para criar condicionais aqui dentro do Titan CRM, tá? Então, primeiro de tudo, relembrando, condicionais são módulos aqui dentro das automações que vão verificar alguns critérios, tá? E vão dar para a gente dois caminhos para a gente seguir a depender se esses critérios são atendidos ou não. Então, para adicionar uma condicional, eu vou escolher um pedaço aqui da minha automação, digamos que é aqui. E a condicional principal é essa daqui, if else, tá? Para quem manja de programação, já vai pegar como é que ela funciona, mas basicamente, se tal coisa acontecer ou tal coisa for verdadeira, siga por esse caminho, or else, né? Ou então siga por esse outro, caso não seja verdadeiro, caso não atenda os critérios. Tá? Então aqui basicamente a gente vai definir a nossa condição, certo? Aqui eu posso nomear ela, por exemplo, condição XYZ, se eu salvar ele vai alterar o nome do módulo aqui, mas eu tenho que adicionar os critérios. Aqui eu posso escolher o tipo, tá, da minha condição, então posso preencher eles automaticamente aqui, né, personalizadamente, na verdade, com os meus próprios critérios, mas ele tem alguns critérios pré-prontos, vamos dizer assim. Então, o contato respondeu, a oportunidade é tal coisa, o último agendamento dele foi em tal data, tem etiqueta tal. Tá? Eu gosto sempre de construir os meus próprios, que facilita o processo, eu consigo personalizar. E aqui eu posso definir os branches, né, que são os grupos, digamos assim, de condicionais. Então, um grupo 1, certo? E aqui eu vou definir quais são as condicionais. Eu posso utilizar inúmeras informações para poder fazer essas minhas condicionais. Como, por exemplo, deixa eu posicionar melhor a minha câmera. Como, por exemplo, aqui eu vou selecionar qual que é a informação que eu quero. Então, por exemplo, eu posso vir nos detalhes dos contatos, e aqui tem a porradaria de quantidade de campos que eu posso utilizar para isso. Aqui relacionados a time, né, tempo, ou horários, enfim, dia do mês, por aí vai. Qual foi o gatilho que acionou a automação? Então, no meu caso aqui, eu tenho só um gatilho, que é a pesquisa respondida. Mas se eu tivesse mais de um gatilho, eu poderia usar a condição para, caso ele acione gatilho X, vá por esse caminho. Se acionar gatilho Y, vá por esse outro caminho. Se acionar gatilho Z, vá por esse outro caminho. Eventos específicos, não, por exemplo, clicou num link, né, ele faz verificação aqui de campos personalizados, então se o campo XYZ lá, ele é igual, por exemplo, vamos pegar aqui campo personalizado, né, os custom values. Se o nicho, ele é ou não é, ou contém ou não contém, ou então é qualquer um, ou é nenhum desses, ou se está vazio ou não. Então tem essas opções aqui para a gente poder trabalhar. Então, por exemplo, se o nicho for odontologia, tá? Aqui eu posso puxar variáveis também, tá? De forma automática, beleza? Então aqui tem como eu pegar, por exemplo, na informação do contato, vamos supor que eu tenho um campo personalizado que chama, não sei se tem um de nicho aqui, não lembro se essa conta padrão tem, valores personalizados. Mas vamos supor que o nome do usuário aqui é isso. Se a informação for igual a odontologia, user ID, ele vai passar no nosso critério. Aqui é interessante que eu consigo combinar filtros ou adicionar opções de filtros, tá? Então eu consigo colocar aqui novos segmentos, certo? Então eu consigo combinar aqui os filtros ou conjuntos de filtros diferentes. Então, ele tem que o nicho lá, o campo personalizado do nicho tem que ser igual esse aqui. E, por exemplo, aqui nas informações do contato, o nome completo dele precisa conter da Silva, tá? Aqui eu posso botar um outro grupo para ele também atender esses mesmos critérios, por exemplo, o e-mail não tem @gmail.com, tá?
posso usar isso aqui para, por exemplo, qualificar pessoas que têm um e-mail profissional. Beleza? E aqui, reparem que quando eu salvar, ele vai criar dois caminhos. Tá? Basicamente, quais são os caminhos? Ele atende a todos os critérios, certo? Ou então ele não atende a nada. Beleza? Só que aqui, reparem que eu criei o grupo 1, certo? Aqui em cima eu consigo ver, ó, grupo 1. E aqui eu tenho todos os critérios que a gente criou aqui juntos. Mas eu posso criar um outro grupo, que é o que a gente chama de filial. Grupo 2. Tá? Então, enquanto aqui no grupo 1 a gente colocou nicho, custom values, nicho, odontologia aqui em cima, vamos colocar, por exemplo, pet shop. E aqui eu vou copiar esse mesmo user ID. Vou colocar contact details, full name, contém, da Silva. E vou colocar um outro aqui dentro desse grupo 2, tá? Para, ao invés de Gmail, a gente colocar Hotmail, por exemplo. Então, contact informations does not contain, tá? Aqui does not contain, na verdade, @gmail. Não contém Gmail ou não contém Hotmail. Tá? Mas o Hotmail agora ele tem mais de um domínio, né? Então aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso adicionar opções, tá? Então, or, eu posso combinar aqui. Então, por exemplo, contact details, e-mail, does not contain Outlook, certo? Que é um outro subdomínio do Microsoft para e-mails, por exemplo. Mesma coisa, e-mail do contato não contém @live.com, acho que é assim o outro que eles usam, tá? Então aqui eu consigo fazer verificação de e-mails da Microsoft, certo? E aqui eu consigo fazer verificação de e-mails do Gmail. E aqui fica mais claro de vocês entenderem por que eu utilizei essa separação das filiais aqui. Então todos, reparem que todos estão no grupo 2 aqui, tá? No grupo 2 tem essas duas filiais. Mas por que eu separei isso? Porque eu quero que ele identifique se essa condição é verdadeira, tá? E combine isso aqui. Então, ele tem que ter da Silva e tem que ter essa informação de nicho igual a Pet Shop User ID, certo? Então, essas duas precisam ser verdadeiras. No caso do e-mail aqui, é importante separar, porque eu vou combinar aqui para que alguma dessas três condições seja verdadeira. Tá? Então, o que eu estou dizendo para a automação? Essas duas precisam ser verdadeiras e alguma dessas. Beleza? Se eu colocasse essas três aqui dentro, tá? Ele ia fazer o seguinte, ele ia considerar, quando eu troco aqui, é para que ele altere aqui também. Então, ele ia considerar que cada uma das informações é uma coisa diferente. Então, se ele atender qualquer uma dessas 5, ele ia passar, e não é isso que eu quero. Por isso que a gente separa por filiais e dentro de grupos específicos, beleza? Só para ficar um pouquinho mais claro esse exemplo. Então, quando eu salvar aqui, eu adicionei o grupo 2, tá? Ele vai trazer um terceiro caminho. Então, aqui ele vai trazer os critérios do grupo 1, tá? Que são odontologia. Critérios do grupo 2, que é pet shop. E aqui é caso ele não atenda a nenhum critério. Beleza? E aqui na condição eu posso fazer a alteração. Verificação, que é o que a gente está fazendo aqui, de nicho, mais da Silva, mais domínio do e-mail profissional, por exemplo. Certo? Então, eu consigo nomear aqui. Eu recomendo que vocês nomeiem para quando vocês abrirem as automações, vocês não precisem ficar abrindo cada um dos módulos para entender o que está escrito aqui. Beleza? Então, nomeie os módulos por puro costume e boas práticas para vocês não se lascarem depois para entender o que está acontecendo. Beleza? Mas sobre condicionais, é isso. Se você tiver alguma dúvida,
deixa aqui embaixo que a gente vai dar uma olhada, vai responder você. Fechou?